Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham tido um fim de semana bom, que tenham iniciado a semana, né? A segunda-feira ontem, bem também. Hoje já é 7 de julho, né, de 2020. Esse ano está passando muito rápido. E a gente vai seguindo por aqui, né? Enquanto nós não podemos, a gente não pode voltar à nossa rotina normal, porque a nossa rotina agora é essa, né? Nossa rotina normal agora é essa. Ficar em casa, aula virtual, e a gente segue assim, por enquanto. Gente, vocês estão lembrados, com certeza, que ontem não, desculpa, que sexta-feira, aí eu disse que nós iríamos ter uma aula onde vocês iriam me dar os temas, e a gente ia fazer um artigo de opinião, porém não seria escrito, né? Seria falado. Iríamos discutir temas acerca de alguma coisa atual, utilizando-se da nossa opinião própria, né? Porém, eu só recebi até agora 4 temas, certo? 4 temas. Então, quem ainda não me mandou, né, precisa me enviar para que a gente possa fazer isso. Tia, é obrigado todo mundo enviar? Não, até porque tem muitos alunos, mas eu vou fazer assim, né? Já que eu deixei livre e muita gente não, a maioria, né, da turma, 90% da turma, 80% da turma, não me mandou, eu vou fazer o seguinte, as pessoas que já me mandaram, né, que foram Sara, Joana e Patrício, né, eu acredito que foram só esses, pelo que eu anotei aqui, esses estão, Ingrid, temas para serem abordados, tá certo? Que eu pedi na sexta-feira. Só quem me enviou esses temas foram Sara, Joana e Patrício, nessa ordem. Então, os 3 já enviaram, estão isentos. Agora, quem não me enviou, eu vou fazer o seguinte. Vocês podem, para ficar também muito estendido, muitos temas, né? Até porque a nossa aula é de 40 minutos. Eu vou montar duplas, certo? E as duplas, por exemplo, né? Estou olhando aqui no chat. Letícia e Ítalo, por exemplo, Gisele e Ingrid, juntam-se, né? Se juntam os dois, as duas pessoas decidem um tema e um dos dois me envia em nome da dupla, tá certo? Para que todo mundo possa participar, ok? Então, como eu já falei, as pessoas que já me enviaram estão isentas disso, não precisa me enviar. Aí eu vou olhar aqui pelo chat, certo? E tinha um trabalho? Não. Vocês só vão conversar, né, no WhatsApp. Acho que todo mundo aqui conversa no WhatsApp um com o outro, né? E deve ter grupo e tudo. Então, eu vou ver aqui o nome, pela ordem do chat, vou dizer assim, fulano e ciclano, isso, Juninho. Gente, pode ser qualquer tema, pode ser um tema simples, tá certo? Não precisa ser nada mirabolante, não, tá bom? Só para que a gente possa fazer essa discussão. Porque nós ainda estamos no meio do ano, né? Nós já estamos no capítulo 6 do livro. Então, para dar uma quebrada aí, né? Todo dia a mesma coisa. Claro que é importante, né? Vocês estudarem todos os dias, óbvio. Mas é interessante a gente dar uma quebrada nisso também e fazer uma coisa diferente, certo? Sem fugir, claro, do nosso conteúdo, ou relacionado ao gênero, né? Ou relacionado à gramática do capítulo. Então, para dar uma quebrada aí nisso, nós vamos fazer esse debate, esse artigo de opinião, porém, falado, né? É mais opiniões mesmo. Vou dizer os nomes aqui, aí vocês se juntam e me dão só o tema. Tia, então a gente é uma dupla, a gente vai ter que falar sobre o nosso tema? Não, pessoal. Vão se juntar, vão ser uma dupla só para decidir o tema. Por quê? O debate, né? O que a gente vai falar vai ser individual, cada um tem sua opinião, tá certo?
Então, vou seguir aqui o chat, tá bom? Lisa e Gisele. Não, deixa eu seguir aqui o tema na ordem alfabética, tá certo? Juninho, Alberto Júnior e Arthur decidam um tema juntos e me mandem no WhatsApp quando terminar a aula, certo? Não, eu não vou identificar quem foi quem, tá, gente? Que deu o tema, então vocês podem dar o tema que vocês quiserem. Arthur e Juninho. Evelyn e Ian decidam um tema, certo? Me enviem no WhatsApp quando terminar a aula. Ingrid e Ítalo, certo? Vou tirar o print aqui para me ver quem são as pessoas que estão na aula. Ingrid e Ítalo decidam um tema juntos e me mandem no chat. Joana já me enviou, então está isenta disso. José Matheus e Júlia Evelyn decidam um tema e me enviem, tá certo? Só um, para a dupla. Laura, Loane e Lavínia, juntas decidam um tema e me enviem no WhatsApp. Letícia Freitas e Lívia Ferreira decidam um tema e me enviem. Natália e Suiane decidam um tema e me enviem, porque Patrícia e Sara já me enviaram, tá certo? Então, Natália e Suiane me enviem. E Yasmin e Maria Lúcia, certo? Decidam um tema e me enviem. E Lisa e Gisele, né, que estão aqui em cima no chat. Lisa e Gisele me enviem um tema, tá certo? Vou aguardar esses temas para que eu possa preparar essa aula, certo, gente? Então, vamos lá. Iniciando lá da página 236, certo? Que foi a atividade que eu passei para casa, tá bom? Vamos lá, abram o livro de vocês. Esse para discutir, que tem na página 236, nós já discutimos, né? A gente já falou sobre essas questões na aula passada, então vamos passar para as questões mesmo que vocês responderam no livro, Desvendando os Segredos do Texto. Quem é que pode ler a primeira questão? Quem se disponibiliza? Vou chamar pelo chat, tá certo? Já que ninguém se prontificou. Lisa, pode ler a primeira questão. Na página 236. Ok, amor. Gisele? Tudo bem. Maria Lúcia? Foi? Pode ler a primeira questão na página 236? Posso. Você já sabe que o editorial normalmente tem, entre outras, uma intenção comercial, isto é, promover a venda do veículo de comunicação de que faz parte. Transcreva do texto duas passagens que deixam claro esse apelo comercial. Tudo bem. Então, vocês iam retirar, né, do texto essas duas passagens que trouxessem esse apelo, né? Um apelo comercial, como diz aí. Que partes do texto vocês colocaram, pessoal? Vocês tiraram? Conseguiram fazer essa questão? Sim ou não? Respondam aí no chat ou no microfone. Pronto. Pode ser essa parte, né? Aí vocês coloquem, a Sara colocou aí no chat, vocês coloquem entre aspas. E uma outra parte, alguém colocou, tinha que ser duas, né? Dois trechos. Eu vou dizer para vocês, certo? Página 236, Lívia. Certo? Ok, Sara. Essa questão, pessoal, ela não tinha apenas uma resposta, tá certo? Poderiam ser
vários trechos do texto, tá bom? Aqui, a sugestão que tem para vocês, não é só uma sugestão. Vocês colocam entre aspas. Mas todas as tentativas passarão invariavelmente pelo tema desta edição da TRIP. Primeiro parágrafo, né? Então, essa partezinha vocês poderiam colocar, vocês podem colocar o que a Sara colocou no chat. Outra parte, quando eles falam assim, ó, e nessa Trump, falamos de racismo, de xenofobia, de sexismo, mas falamos também de formas mais modernas e prosaicas de intolerância. Então, essa parte também é um apelo, né? É um apelo comercial, onde ele fala aí de vários temas que são abordados na revista, né? Temas bem atuais, bem modernos, bem polêmicos, né? É o sexismo, a xenofobia, né? O racismo e várias outras coisas, certo? Então, vocês poderiam utilizar qualquer uma dessas partes, certo? E até outras, tinham outras partes também. 2, vamos ver. Juninho, pode ler, questão número 2, página 236. Já vou chamando aqui na ordem, tá? Vocês vão me respondendo no chat. Juninho, Arthur, Camille. 1, 2, 3. Ok. Evelyn. Ian, Ingrid. Tia, tá ouvindo? Sim, amor, estou. É a 2, né? Isso. O objetivo comercial desse editorial, de acordo com o que você respondeu na questão anterior, se dá nas referências à própria revista, às matérias que ela traz, B, nas informações apresentadas, C, na forma de escrever do editor, com palavras difíceis e bonitas, D, no trecho em que o editor afirma que a ignorância está no meio de nós, ou em todo o texto, pois o objetivo do editor é apresentar suas opiniões particulares sobre o tema abordado. E aí, pessoal, onde é aí que a gente percebe, né, na revista, esse fato aí de eles quererem chamar a atenção das pessoas, né, de fazer essa propaganda. Quando é que isso acontece, né? Quando é que acontece isso? Esse é o objetivo deles de fazer com que as pessoas leiam, né, esse editorial. Eles colocaram o quê? Realmente ele afirma isso, né? Porém, tem uma outra opção em que fica mais claro a forma como ele chama esse público. Que seria, gente, a alternativa A. Observem que diz assim, ó, nas referências à própria revista, as matérias que ela traz. Ou seja, ele faz o texto, até no trecho que eu li para vocês, onde ele diz assim, ó, vou ler aqui de novo. Nesta TRUP, falamos de racismo, de xenofobia e de sexismo, mas falamos também de forma mais moderna e prosaica de intolerância. O que é que ele faz aí nesse trecho? Né? Ele fala de vários temas, aí no final ele diz que a revista, né, ainda vai fazer isso de uma forma mais prosaica, vai falar ainda mais da intolerância. Então ele usa a própria revista, o próprio texto, né, o próprio artigo, para dizer que as pessoas leiam, né, continuem lendo, por exemplo. Porque além de tudo que ele já falou, ele vai falar ainda mais, certo? Então, a opção A, tá certo? Terceira questão. Deixa eu ver aqui, gente. Ian, Ítalo, Joana. Um dos três, podem ler essa questão 3. Tá dando para ouvir? Está, pode ler.
Como vimos na sessão antes de começar a ler, o editorial é escrito por o jornalista em nome do veículo de comunicação que representa. Isso fica bastante claro no segundo parágrafo do texto, em que o autor envolve também os seus leitores no que escreve. A intenção é se aproximar deles para criar um tom de intimidade e, assim, convencê-los mais facilmente de suas opiniões. Pensando nisso, transcreva desse parágrafo as palavras que deixam essa proximidade em evidência. Pronto. No editorial, né, a pessoa que escreve, ou as pessoas que escrevem, né, escrevem, pessoal, em nome da revista ou em nome do jornal que elas trabalham. É diferente do artigo de opinião. Porque se eu vou fazer um artigo de opinião, é a minha opinião, da Brenda. Agora, por exemplo, se eu trabalhasse em uma revista como editora, né, escrevendo sobre algum tema, eu não vou estar escrevendo no meu nome, certo? Vai ter lá o nome, óbvio, de quem escreveu o artigo, porém, aquela opinião não é uma opinião apenas minha, não é uma opinião da editora. A editora está representando a revista ou o jornal, certo? De forma coletiva. Quais são as palavras aí, pessoal, que dão essa aproximação e que a gente entende que não é apenas uma pessoa que tem aquele pensamento? Vocês colocaram o quê? Duas palavras. Vocês poderiam colocar. Exatamente, Sara, é isso mesmo, né? Pensamos e tendemos. Ele não diz eu penso, ele diz nós pensamos, né? No coletivo. Então, são essas duas palavras, pensamos, né? E tendemos, tá bom? Muito bem, Sara. Quarta questão. Júlia, Laura, Lavínia. Ótimo, Lavínia. Pode Dá ler, para amor. escutar, tia? Dá para escutar? Sim, No final do perfeito. segundo parágrafo, o que o autor quis dizer com o termo em algum lugar de Ruanda ou do Afeganistão? E aí, pessoal, o que ele quis dizer com isso? Lá, vocês tinham que voltar e reler, né? O que ele quis dizer com isso? Em algum lugar da Ruanda, de Ruanda ou do Afeganistão. Foi o que vocês colocaram. Qual a opinião de vocês? O que vocês acham que ele quis repassar para a gente com isso? Aí vocês iam voltar lá para o segundo parágrafo. Isso. Que a ignorância está longe de nós. Mas vocês vão acrescentar só uma informaçãozinha a essa informação, tá, Sara? Antes de colocar isso, é que nós imaginamos, tá certo? Que a ignorância está longe de nós, só acontece em lugares, né, distantes. O que não é verdade, né, gente? Que acontece todo dia aqui no nosso país, na nossa cidade, né? No nosso estado, às vezes até dentro da nossa casa. Então, vocês vão colocar. Ele quis dizer, né? Nós pensamos que a ignorância está longe de nós, né? Só tem ignorância em outros países, né? Mas não. Quinta questão. Vamos lá, deixa eu ver aqui no chat. Letícia, Lisa, Lívia. Ou as três, né? Dá para ouvir, tia? Letícia. Ok. Nesse editorial, há claramente a defesa de argumentos, pontos de vista sobre o tema discutido, o que o torna um texto argumentativo. Entre as opções a seguir, indique aquela que não é uma opinião defendida no texto. A. A ignorância está em todos os lugares. B. As crianças estão sendo educadas para terem empatia uma pelas outras.
C. A forma como muitos se comportam no trânsito e nas filas mostra a sua intolerância com os outros. D. No futuro, provavelmente as pessoas não terão facilidade para sentir empatia umas pelas outras. Nenhuma forma de intolerância pode ser justificada. E aí, pessoal, qual é dessas opções, qual é a única, né, que não é defendida lá no texto? Qual é a única que não aparece lá no texto, a única informação? Ita, vamos lá. Observar a C, né, e a B que vocês colocaram aí. Vamos na A, B. As crianças estão sendo educadas para terem empatia umas pelas outras. E a forma como muitos se comportam no trânsito e nas filas mostra sua intolerância com os outros. Na verdade, a única ideia que não é defendida no texto é realmente a letra B. Por quê? Porque o texto inteiro, né, fala sobre a intolerância. E a gente viu que tem um termo lá no texto que ele fala sobre a empatiafobia, né? Ele faz esse neologismo aí, né? Então, a única opção que não está sendo apresentada no texto é que as crianças de hoje são ensinadas, né, desde pequenas, a serem empáticas, certo? Pelo contrário, né? O texto diz que hoje em dia raramente existe isso, né? Existem pessoas que têm esse sentimento de empatia por outros, certo? Até mesmo crianças. Hoje em dia, as crianças são muito, essa geração é muito esperta, muito inteligente e absorvem, né, como qualquer criança, muita coisa do que está ao seu redor. E, infelizmente, se a gente parar para pensar e ver, hoje em dia, né, as crianças são muito, como é que eu posso dizer, usar uma palavra? Infelizmente, as crianças, cada vez mais cedo, são muito individualistas, por exemplo. Por que que isso acontece? Porque a gente pode perceber que a geração de hoje, crianças, né, são mini adultos, né? Hoje em dia, as crianças dificilmente brincam nas ruas, até porque não pode, né? Porque estamos nesse período de quarentena. Mas mesmo antes desse período de quarentena, quando a gente tinha liberdade de ir, as crianças não brincam com outras crianças na rua, por exemplo. As crianças não jogam mais bola juntas, não participam de brincadeiras coletivas, como é hoje em dia. Cada criança no seu tablet, cada criança no seu celular, né, no iPad. Então, as crianças ficam individualistas, gente. Se uma criança não tem contato com o outro, se uma criança passa o tempo inteiro ali no celular dela, não tem esse contato, né? Porque numa brincadeira coletiva, as crianças, elas têm que ter ideia de que se a brincadeira é coletiva, um ajuda o outro. Se a brincadeira é coletiva, tem que dividir, né? E se a criança não brinca com outras crianças, passa o tempo inteiro no celular? Tem como essa criança aprender? Ok, Lavínia. Tem como a criança aprender isso? Né? Até tem, mas é mais difícil. Né? A Letícia está dizendo que nunca mais tinha visto crianças brincando na rua, né? E a Sara disse que concorda, né? Verdade, Letícia. E ainda é difícil, porque hoje, quanto mais cedo, é, cada vez mais cedo os pais dão celular para os filhos, né? Eu lembro que eu vim ter um celular, não que eu seja velha, tá, gente? Mas eu lembro que eu vim ter um celular, eu tinha 15 anos. Hoje em dia não existe isso, né? Então, a criança nasce, já com os olhinhos vidrados na TV. Sério? Então, 27 anos, né? Sou de outra geração. Hoje em dia, a geração de vocês, das crianças, né? Que nascem hoje. Eu tenho um primo que ele nasceu, ele tinha um tablet, né? Só para ele, o tablet era dele. E era um bebê. Né? Então, cada dia
Mas tem isso. E o texto fala exatamente disso, né? Que as crianças hoje em dia não são ensinadas a ter empatia umas pelas outras. Cada vez mais pessoas individualistas no mundo, né? Sem esse senso de coletividade. Eu acredito, Letícia, é para isso mesmo, viu? Que os pais dão o celular aos filhos, porque a criança fica ali quietinho, né? Então, ajuda muito na vida do pai e da mãe que precisa arrumar uma casa, que precisa fazer uma coisa ou outra, né? É para isso mesmo, na maioria das vezes. Que os pais dão celular ou tablet às crianças pequenas, né? Verdade. Vamos lá, questão número 6. Deixa eu achar aqui. Patrício, Sara. Questão número 6. Patrícia, Sara ou Suiane? Não. Tiago, Yasmin. Vou ler, tá certo? Se alguém quiser ler, me diz aí no chat. Questão número. Alguém falou, eu também só não reconheci quem foi. Eu acho que o Patrício vai ler. Questão número 6, página 237. Ah, ok, né? O microfone, eu acredito. Tudo bem, Patrícia, sem problemas, tá certo? Gente, a questão número 6 era uma questão que estava, né? A resposta deveria ser na outra página, né? Que eu não passei, certo? Mas vamos fazer aqui, pelo menos, ler esses textos dessa questão agora, tá bom? Vou ler para vocês. Se alguém quiser ler na próxima página, aí fala aí no chat. No editorial que você leu, o editor fez uma referência à entrevista que a revista em que trabalha fez com o antropólogo Roberto da Mata, em uma das edições passadas. Em um momento dessa entrevista, da Mata falou sobre seu livro Fé em Deus e Pé na Tábua, obra em que faz uma reflexão muito bem resumida no subtítulo: Ou como e por que o trânsito enlouquece no Brasil. A seguir, reproduzimos um trecho dessa entrevista. Então, no artigo que a gente leu, o editor, ele cita, né, esse artigo, certo? Que tem como título aí Fé em Deus e Pé na Tábua, certo? E tem como subtítulo isso: Ou como e por que o trânsito enlouquece o Brasil. Agora tem algumas, na página 238, tem duas partezinhas aí, uma pergunta e a resposta, né, dessa entrevista feita com esse homem, né, o da Mata. Vamos lá, quem é que pode ler aí? Eu vou ler a pergunta e eu gostaria que alguém lesse aí a entrevista, certo? A parte da entrevista aqui nessa página. A primeira pergunta, né, da entrevista é a seguinte: o que você descobriu sobre o comportamento dos brasileiros estudando os nossos motoristas? Vou ler, tá, gente? Que nosso comportamento terrível no trânsito é resultado da incapacidade de sermos uma sociedade igualitária, de instituirmos a igualdade como um guia para a nossa conduta. Nosso trânsito reproduz valores de uma sociedade que se quer republicana e moderna, mas ainda está atrelada a um passado aristocrático, em que alguns podiam mais do que muitos, como ocorre até hoje. Em casa, nós somos ensinados que somos únicos, especiais. Aprendemos que nossas vontades sempre podem ser atendidas. Daí a pessoa chega na rua e não consegue entender aquele espaço onde todos são juridicamente iguais. Ir para a rua no Brasil ainda é um ato dramático, porque significa
abandonar a teia de laços sociais, onde todos se conhecem, e ir para um espaço onde ninguém é de ninguém. E o trânsito é o lado mais negativo desse mundo da rua. É doentio, desumano, vergonhoso. E é vergonhoso notar que 40 mil pessoas morrem por ano no trânsito. É de um país que se acredita cordial, hospitaleiro e carnavalesco. No Brasil, você se sente superior ao pedestre, porque tem um carro, ou superior a outro motorista, porque tem um carro mais moderno ou mais caro. Eu acho essa reflexão aí bem super interessante, pessoal, porque tudo é uma verdade, né? E às vezes a gente não para pensar nisso. Então, o que foi que vocês entenderam aí, gente? O que é que vocês entendem dessa entrevista? O que é que todas essas palavras aí deste homem, super inteligente, né? Ele fala, por que é, gente, que no trânsito acontecem tantas mortes, tantos acidentes, no trânsito acontecem brigas, no trânsito já perceberam que é um motorista xingando o outro, principalmente nas grandes metrópoles, né? Aqui a gente pode até não ver tanto isso, porque veio ter um semáforo na nossa cidade um dia desse, né? Mas é nas grandes metrópoles. Mas até aqui acontece. Até quando você passa por uma rua e acontece alguma coisa diferente, né? Uma pessoa já te xinga, né? Uma pessoa já fica de cara feia, já fica falando um monte de coisa. Então, por que é que, segundo as pesquisas que o da Mata fez, ele diz que isso acontece no trânsito. Ele diz que o trânsito, pessoal, ele diz uma coisa muito interessante, que o trânsito, né, é um reflexo da nossa sociedade. Por quê, gente? O que vocês acham sobre isso? Por que ele diz isso? Que o trânsito, né, é um reflexo da nossa sociedade. O que é que ele quer dizer com isso? O que vocês entenderam com isso? Podem digitar ou falar no microfone, tá? Ele diz assim, ó, tem uma parte que eu acho super interessante, que ele diz que em casa nós somos ensinados que nós somos únicos e especiais e que tudo que a gente quer pode ser atendido. Aí por que a gente se dá mal, entre aspas, quando chega no trânsito? Gostaria de saber a opinião de vocês. Exatamente. Primeiro, né, como a Letícia colocou aí, porque o mundo não é assim, né? Segundo, nem tudo que a gente quer, a gente vai conseguir, né? Por mais que na nossa casa, como diz aí no próprio texto, né, os nossos pais, nossa mãe, nossa avó, alguém, né, nos diga que nós somos únicos e especiais, que tudo que a gente pode fazer, de tudo que a gente quer, a gente pode conseguir. Quando a gente chega no trânsito, né, as pessoas que dirigem, o que é que elas se deparam no trânsito? Que no trânsito, primeiro que tem que ter regras, né? Segundo, tem que ter ordem, porque senão vira um tumulto, uma bagunça, tem que ter ordem. Nem que a pessoa não queira, mas tem que ter ordem, né? A pessoa tem que cumprir as regras, né? Que são as regras, as placas de trânsito. Às vezes o trânsito está enorme, a pessoa fica naquele engarrafamento, né? Então, realmente, eu acho super interessante. Eu também não, Letícia, mas se a gente para ler isso aqui e refletir, a gente vê que é uma super verdade. É por isso que no trânsito acontecem tantas mortes, é por isso que no trânsito acontecem tantas brigas. Eu acho muito interessante quando ele diz assim, ó, no final, no Brasil, você se sente superior ao pedestre, né, porque tem um carro, ou superior a outro motorista, porque o seu carro é melhor do que o do outro motorista. Então, e realmente um reflexo da vida mesmo. Porque a pessoa que é assim na vida, que ela se acha melhor do que o outro, por alguma coisa, no trânsito, ela vai também sentir, se ela está num carro um pouco melhor, digamos assim, tem um pedestre a pé, tem uma pessoa de bicicleta, né? Porque os ciclistas têm que ter um lugar para eles andarem, mas muitas vezes não tem. Então, eles andam ali no trânsito. Às vezes, a pessoa que está no carro melhor, mais moderno,
acha que tem mais direito do que a pessoa que está a pé, ou do que a pessoa que está num carro mais antigo, por exemplo. E se a gente for parar para pensar pelo lado da reflexão aí da Marta, isso é apenas um reflexo do que a pessoa é. Então, o trânsito reflete aquilo que a pessoa é, né? Se eu me acho superior, no trânsito eu vou refletir isso. Muito, muito interessante esse posicionamento dele. A segunda pergunta que tem aí, na outra parte da entrevista, tem assim: você fez o diagnóstico dos nossos problemas no trânsito, mas você também aponta soluções? O que é que ele responde? Pode ler, Letícia. A solução é falar mais em igualdade, discuti-la, ensinar igualdade. Nosso lema sempre foi: os incomodados que se mudem. Precisamos mudar isso. Não é só uma questão de fazer novas leis, de multar e reprimir. A gente tem que preparar a sociedade para internalizar as normas no seu comportamento. Muito bem. Realmente, esse ditado que ele diz aí é um ditado que eu acredito, eu já usei, né? Eu acredito que muita gente usa, vocês também já devem ter usado, que é quando a gente diz assim: os incomodados que se mudem. Quem estiver incomodado comigo, que saia, né? Os incomodados que se retirem. Mas no trânsito não tem como existir isso. Aí o que é que ele diz que a solução é a gente internalizar que nós somos iguais. Se fala muito em igualdade, se fala demais, né? Em todo canto, a gente escuta que todo mundo é igual, que não tem diferença, né? Mas a realidade, minha gente, não preciso nem falar isso para vocês, porque vocês são super antenados aí, vocês sabem que a realidade é totalmente diferente. A realidade é que não existe nada de igualdade, a realidade é que as minorias sofrem muito, e a realidade é que, perante a lei, no papel, né, é muito bonito. Todo mundo realmente é igual. Mas vamos para a prática e a gente vê que não existe nada de igual, né? Que o rico, muitas vezes, tem um valor, né, é considerado mais que o pobre. O negro sofre preconceito. O homossexual sofre preconceito. Se a pessoa tem uma religião diferente, né? Principalmente as de matriz africana, sofre preconceito. Se a pessoa não é cristã, né? Se a pessoa nem é católica, não é católica, né? Porque o nosso país é um país católico. E eu tenho uma pessoa que é o bandista, por exemplo. Aquela pessoa, a gente não pode dizer que ela é tratada igual, gente, porque, infelizmente, não é. Não é. Tem preconceito demais, certo? Lá no Google Sala de Aula, eu vou deixar as páginas, certo? Que são as páginas 239 e 240 para vocês resolverem, tá bom? E vou deixar também um esqueminha lá, colocando, apontando as diferenças entre o editorial e o artigo de opinião. Tem pouca diferença, tá certo? Mas é interessante a gente saber essas diferenças. Pessoal, eu queria que vocês colocassem o número da chamada agora, por favor. Aí no chat. E não esqueçam de me mandar os temas, tá certo? Porque eu só vou fazer esse debate aí quando eu tiver os temas. Ok, gente? Então, desejo que vocês tenham uma boa tarde. Ok. Sabe o número dela, Laura, para que eu possa justificar a falta? Alguém sabe, pessoal, o número da Stephanie? Da Stephanie e do João Lucas? Ótimo. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus, certo? Até amanhã e não esqueçam de entrarem em contato comigo.
Tchau, tchau.